Graça e paz, irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, leremos os versículos 44 a 46, onde meditaremos no tema Cristo, o tesouro maior. Cristo, o tesouro maior. Então abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Isso é um relato de duas parábolas que o Senhor Jesus retrata, e aí nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida nesta noite. Entendo que a palavra de Deus, uma vez explanada, e ela mesmo já diz, não volta vazia, e muito mais não deixa de abençoar aquele que está disponível, com o ouvido aberto, com o entendimento disponível, sem as suas reservas naturais, apenas pronto para ser abençoado. Então, nesse aspecto, a Bíblia se torna eficaz na nossa vida quando nós nos dispomos a ouvir o que ela diz. Mateus capítulo 13, versículo 44 até o versículo 46 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, é o teu ensino. Pedimos, portanto, que o teu Espírito nos leve ao conhecimento. Revela-nos aquilo que o Senhor tem para nos edificar e nos abençoar nesta noite. Dá-nos a sabedoria para ir além da letra, compreender o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A partir deste tema, Cristo, o tesouro maior, e com essa passagem, esse texto dessas duas parábolas aqui mencionada, vamos aprender com a Bíblia, aprender com a palavra. Pois bem, comprar, vender, trocar, é algo que já faz parte da realidade da humanidade desde há muitos anos, né? Lá da idade do escambo, da permuta, da troca. Então, esse texto, ele traz essa ideia, esse contexto econômico, essa informação dessa transação que sucedeu nessas duas histórias, nesses dois episódios aqui contados por Jesus. E então Jesus, se utilizando dessas duas parábolas, ele fala de um assunto de fundamental importância, que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Reino de Deus, ou o reino dos céus. E aí a gente precisa definir os termos, entender, vamos nivelar o nosso conhecimento, trazendo a compreensão esses dois termos utilizados aí na passagem. Um é parábola, que alguém poderia dizer que Jesus não gosta, que joga bola, que ele falou, né? Parabola. Então, piadinha, né? Fazia tempo que não fazia uma coisa dessa no púlpito. Uma parábola, ou que seja parábola, amém? Vem comigo, hein? Uma parábola, e vamos falar sobre a definição de reino. Para
compreendermos esses conceitos, esses termos, e a partir de então, nós podemos avançar na compreensão do texto, quando a gente compreende isso. O que é parábola? Parábola, ela tem tanto no contexto da geometria, que é aquela curva, né, dos pontos equidistantes, mas também ela tem a parábola utilizada no termo bíblico. E é nesse contexto que a gente vai falar. Parábola no contexto bíblico, que é uma pequena história, uma história de algo cotidiano, que reporta a algo da convivência das pessoas para transmitir uma verdade, para levar ao entendimento de uma compreensão maior. Então, a parábola ela tem essa força, esse efeito. É uma pequena história que, a partir de um contexto social, ela retrata uma verdade da vida. Ela compartilha uma verdade do contexto. Jesus fez muito uso desse recurso de parábolas. Conta-se uma história e muitas vezes a gente não pode entender a parábola literalmente, mas tem que tirar dela a ideia que a pessoa que está contando quer transmitir. Então, a ideia da parábola é que interessa para quem está ouvindo a parábola. E isso é importante porque tem pessoas que, ao fazer estudo bíblico, pegam uma parábola e quer achar compreensão para todos os pontos constantes da parábola. Não vai encontrar, porque muitos não têm correlação real com o mundo espiritual. Ele é uma contextualização para levar a mente da pessoa àquele ambiente de entendimento por aquela história, daquela verdade que a pessoa quer então transmitir, quer ensinar, fazer um ensinamento disso aí. Isso então é o conceito de parábola, de uma história que conta um ensinamento. E o conceito de reino também, presente aqui no texto. Reino é governo, é reinado, é domínio. Então, conceito de reino para a Bíblia não é ligado a um espaço geográfico, como a mente humana e o contexto humano leva a querer compreender. O meu reino está ali, fisicamente naquele lugar. De onde você é rei? Eu sou rei de tal lugar. No contexto bíblico, e especialmente no contexto do reino de Deus, não é lugar físico, geográfico, mas é uma situação de domínio em vidas, domínio em corações. Então, quando Jesus diz, o meu reino, ele está referindo a pessoas que estão entre, ou todas as pessoas, aonde ele governa, aonde ele domina, aonde ele reina. Então, essa é a ideia de reino. Onde está o reino de Jesus? Então, poderíamos dizer, o reino dele está aqui, neste lugar, em todos quantos se submete ao senhorio dele. O tem por seu senhor, o tem por o seu rei. Ele é o meu comandante, eu assumo isso, eu presto lealdade a Ele, eu faço aliança de submissão à sua vontade, ao seu querer. Então eu estou no reino dEle, não importando aonde eu estou geograficamente, fisicamente. Aliás, aonde eu estiver, o reino dEle estará. Aonde eu pisar, o reino dEle se faz presente naquele lugar, porque o reino dEle está dentro de mim, não nos lugares geográficos. Então esse é o conceito de reinado que está presente aqui no texto e no contexto da palavra. Então a gente entende e olha com esse olhar a questão de reino. E aproveito para fazer um questionamento para nós. O que é a vida, irmãos? O que é a vida? Como que você reflete sobre isso? O que é a vida? É sobreviver aos anos da sua existência?
Isso é vida. É enquanto eu tenho existência, eu vou sobrevivendo a essa existência, e eu estou simplesmente vivendo. A vida é isso, esse é o conceito de vida. É assim que você entende, é assim que você vê. Ou vida é satisfazer desejos, é aproveitar, é o carpe diem, aproveitar loucamente a vida. Então, o que é? É isso? É o conceito de vida? É o viver os prazeres? Eu quero viver a gostosura das coisas que são apresentadas a mim. É esse o conceito de vida que te abastece? Ou é ter plena liberdade para fazer o que quiser? Eu sou livre, sou dono do meu nariz, isso para mim é viver. Eu estou livre para aprontar, fazer o que der na teia, isso é viver. Ou viver é ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que aumentar a conta, as cifras no banco, dinheiro é o meu modo de vida, é viver para mim, é cada dia ter mais dinheiro na minha conta. É acumular bens, adquirir propriedade, é isso? É montar patrimônio, meu patrimônio, e aí eu vou alargando o meu patrimônio, e aí eu entendo que isso é vida, porque eu estou conseguindo aumentar os meus bens, e ir lá no cartório e fazer as anotações. O que é a vida? Eu sei que ela é uma pergunta ampla. É viajar pelo mundo? Para mim viajar por todos os cantos deste mundão de meu Deus, isso é viver, bater o vento na cara e sair por aí mundo afora. Ou também é fazer nada. Você quer saber? Eu não quero fazer nada. E para mim está bom demais, a minha vida consiste nisso. Me deixa quieto e aí já está bom demais. O que é a vida? Qual é a posição? Onde a gente chega quando a gente faz essa pergunta para a gente, nessa reflexão interna particular? Martin Luther King Jr., que foi aquele rapaz que disse: I have a dream, eu tenho um sonho, que agora dia 4 de abril, fazem 56 anos que ele foi assassinado. Então, é um pastor batista, norte-americano, defensor da causa, daquela segregação que existia. Ele era contra isso, da segregação racial, muito presente nos Estados Unidos. E ele levanta contra isso, ele levanta contra essa discriminação racial, avaliar a pessoa pela cor da pele dela. E ele então cunha essa frase: I have a dream, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Pois bem, é dele a frase que diz assim: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Quem não tem uma causa, que ele fala assim, por essa causa eu dou a minha vida, eu morro por ela. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo pelo qual viver. Porque a razão da vida está nessa intensidade da escolha de alguma coisa que é tão importante que eu me entregaria por essa coisa, por esse valor, por esse bem, por essa situação. Aí a pessoa tem um sentido de viver nesse contexto social, nesse mundo nosso. Então a pergunta é: qual é a nossa razão de viver? Qual é a minha razão de viver? Estou aqui para dar prejuízo para o mundo, um prato de comida que poderia ser desviado para alguém faminto, carente, e eu que sou um inútil estou aqui e desviando isso? Qual é a minha razão de viver? Por que eu vivo? Eu tenho um propósito. Tens um propósito para viver? Não, estou aqui. A vida leva eu, deixa a vida me levar. E aí, vamos nessa pegada aí, nessa toada aí, para onde o vento soprar, esse é o lugar que é para ir. Sem propósito. Sem um propósito consciente. Eu entendo o que é
que é o meu propósito de vida? Qual é o meu projeto de vida? Para que eu estou ainda nesse desencadear de tempo? Quantos anos, irmã? 147? 147. Na quinta-feira estivemos ministrando lá na terceira idade, O Amor Não Envelhece, e foi um tempo tão gostoso. E aí abordamos um assunto que ficou no coração da irmã Eva. Qual é a minha missão? Eu tenho uma missão? Tenho. Eu estou consciente da missão que eu estou envolvido, que eu estou fazendo parte? Há um sentido de vida para mim? Essas perguntas, irmãos, a gente tem que ser honesto para perguntar, porque ela vai desembocar numa coisa que é um posicionamento que a gente precisa ter. Senão a gente está perdendo o tempo. Estamos vivendo sem propósito, sem missão, só aguardando o dia do sepultamento. É isso? Nada como um dia atrás do outro e a noite no meio para a gente descansar. E aí vamos levando. É isso, resume-se nisso. Então eu estou provocando você para essa reflexão, porque a gente está disposto a abrir mão daquilo que é o meu conforto, daquilo que é a minha acomodação. Eu estou pronto e disposto a abrir mão disso para algo que me dê uma razão de vida, de existência, de falar porque eu estou aqui. O reino de Deus é o motivo, é a razão, é o propósito para o qual eu estou aqui. Eu estou aqui pelo reino de Deus, pelo domínio de Jesus, pelo comando de Jesus. Eu preciso estar totalmente debaixo desse domínio, o comando dele. Quando eu morava em Belém, lá no seminário, lá no Equatorial, todos os dias ia para o centro, eu passava de frente de vários quartéis, da região de quartéis, e eu acho que eu já comentei isso aqui, e num quartel tinha uma frase bem grande, e no muro escrito: a guarda morre, mas não se rende. Era o lema daquele quartel, querendo entender que a guarda, o soldado, ele em ser vencido, em ser morto e se entregar, ele preferia morrer a se entregar. Então a guarda morre, mas não se rende. Nesse contexto ali, daquela frase, ok, mas eu estou aqui num contexto espiritual. Tem gente que não se rende e que mantém erguido as guardas, os seus argumentos, os seus desenvolvimento de defesa mental, e não se rende ao Senhor, não deixa o domínio do Senhor chegar no coração, na mente da pessoa. Vou de novo voltar ao texto lido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O Senhor Jesus está jogando luz em cima desse assunto. E Ele torna a repetir o assunto. E depois Ele torna a repetir o assunto. Insistindo, nos levando, canalizando a nossa mente, a nossa atenção para esse assunto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele entendeu, ele percebeu a riqueza que estava guardado naquele campo. E ele abre mão de tudo que ele tinha para adquirir aquele campo, porque ali está a riqueza maior. E ele continua: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha
e comprou a pérola. Vender tudo que tem, desfazer do que tem, trocar valores, colocar os valores que têm valores no lugar que ele precisa estar, no topo, no ápice da lista de importância. Colocar as coisas importantes no lugar de importância. E ele insiste então conosco, nos leva a refletir aonde que estão os meus valores, quais são os meus valores, e que posição da minha lista de importância ele ocupa. Eu tenho coragem de fazer a proposta da parábola que o Senhor Jesus contou, de trocar, se isso já não seja uma realidade na minha vida, eu realinhar as coisas de importância para o lugar de importância na minha vida. É a proposta da palavra, é a proposta bíblica, trocar as coisas pelo nosso tudo, pegar o meu tudo, aquilo que eu julgo ser importante, e transacionar, e negociar, fazer a permuta daquilo que Jesus está dizendo, isso aqui tem valor, o reino dos céus tem valor. Onde está esse bem, esse item na minha vida de importância? Eu tenho coragem de abrir mão de tudo por esse novo, por esse tudo de Deus? Eu tenho coragem disso? Eu estou em condições de ser honesto, sincero e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida? Em favor do tesouro verdadeiro, em favor do tesouro verdadeiro, eu estou pronto, eu estou disponível, eu quero isso, eu entendo isso. O verdadeiro tesouro toma a primazia na minha vida, a pérola de grande valor é a minha atração. Eu consigo me voltar para ela e eleger ela como sendo o maior valor da minha vida. Nós somos levados todo o tempo a mudar as coisas de lugar, de importância. E aí nessas trocas, às vezes as coisas mais importantes perdem o seu lugar de primazia. E se a gente não toma cuidado, há uma acomodação e daqui a pouco já não é tão importante as coisas importantes na nossa vida. E aí eu chego à conclusão: Cristo, pelo texto, é a minha maior riqueza, é o meu maior valor. Conta-se que uma pessoa queria transacionar com uma pessoa e ele dizia, quanto custa? Ele dizia, custa, quanto que você tem de dinheiro? Eu tenho tanto, então me dê o tanto que você tem. Tem mais alguma coisa? Não, agora eu só tenho um dinheirinho na poupança que é para eu passar o mês. Também me dê o dinheirinho da poupança que é para eu passar o mês. Tem mais alguma coisa? Não, agora acabou todo o meu dia. Tem minha casa. Pois bem, me dê a sua casa também. E ele vai dar a casa. E ele diz, e agora, você tem mais alguma coisa? Eu já desfiz, né? Tem meu carro, a minha bicicleta, mas só isso também. Me dê seu carro e a sua bicicleta também, agora passam a ser meu. E agora, você tem mais alguma coisa? Não tem. Agora só tem nada, mais nada de bens. Tem só minha esposa. Então, a tua esposa também passa a ser minha propriedade. O que mais você tem? Tem meus 3 filhos. Pois bem, os teus 3 filhos também passam a ser minha propriedade. E agora, o que você tem? Acabou, só tenho eu. Então você também passa a ser minha propriedade. Tudo em troca do tesouro maior. Eu não tenho mais nada, porque tudo que eu tenho passa a ser dele. Eu entrego na troca, porque eu elejo aquilo que ele elege como importante, eu elejo como sendo o meu tesouro. Aquilo que é mais importante na minha vida. As riquezas materiais, todos esses tesouros que o mundo faz com que a gente seja atraído por isso. Os prazeres, a fama.
os tesouros dessa vida, aquilo que essa vida, que esse contexto social nos leva a pensar que isso é o motivo que eu devo desesperadamente correr atrás. Mas nesta noite nós estamos desafiados, estamos sendo desafiados a rever os meus conceitos de valores, a entender o que é que de fato me importa, o que é que de fato é aquilo que perdura para além daquilo que um dia vai findar aqui nesse mundo. E quando tudo terminar, quando tudo se acabar, há algo que começa de verdade. E aí está guardado o verdadeiro valor ao qual eu preciso me voltar. Salvação em Cristo é o nosso maior tesouro. O reino dos céus, o domínio do Senhor na nossa vida é o nosso maior tesouro, meu irmão. É o nosso maior tesouro, minha irmã. É pertencer a Jesus, ter a marca de Cristo em nós, o carimbo do Senhor, ser salvo pelo poder do sangue de Jesus. E para isso eu devo aprender a abandonar aquilo que não está em consonância com as coisas de Deus, ou pelo menos colocar no seu devido lugar. O tesouro da minha vida tem que ser aquilo que me causa alegria real na alma, o prazer de viver aquilo que Deus tem para eu viver. Deus nos chamou para viver uma vida especial, alinhado com a palavra dele, compreendendo os valores dele. Nós somos maculados neste mundo de negociação, de transação, de valores invertidos, de troca, de relativização das coisas. E aí quando a gente se fraga, as coisas já não têm tanto importância, mas está tomando o lugar de importância. Cadê o missionário de Deus? Cadê os pastores, os homens, mulheres que se levantam para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas? Cadê aqueles que vão para os seminários estudar, para as faculdades teológicas se preparar, para as trans, para o radical, Pantanal radical? Cadê as pessoas? Cadê nós que vamos e nos empenhamos nesse tipo de vivência? Há um homem na Bíblia, muito sábio, educado aos pés de um mestre da sua época, uma pessoa que possivelmente tivesse a sua estabilidade financeira equilibrada, e os valores dele estavam bagunçados, até que ele se encontra com Jesus, e Jesus realinha os valores, e coloca as coisas importantes no lugar de importância, e quando isso acontece, ele ganha um novo direcionamento de vida, uma nova postura de vida, um novo comportamento, uma nova forma de pensar e de enxergar a vida. E aí ele escreve o que lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Como é o nome desse homem? Paulo. Paulo chega a uma conclusão na vida dele que ele diz: os valores deste mundo, para mim é esterco, refúgio, algumas versões, estrume, lixo, porque tudo isso é efêmero, é passageiro, mas rouba com uma intensidade tão forte o coração da gente, tira da gente o vigor espiritual, tira da gente o ânimo espiritual, porque somos consumidos por essas coisas, por esses valores, por essa guerra ferrenha, desenfreada, egoísta, um mundo sem lei, um mundo de espadas.
uma destruição, puxada de tapete no trabalho, e um querendo desfazer e destruir o outro. E aí Paulo vem nos ensinar pelo Espírito de Deus. Na verdade, eu considero tudo como perda. Vou voltar ao versículo 7 para pegar a ideia do raciocínio. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, no conceito, na visão, nos valores desse mundo, eu entendia que isso era lucro. Pô, legal, eu tenho, consegui, avancei. Espera aí, não estou pregando aqui contra você poder ter o seu conforto, a sua casa, seu carro. Isso faz parte da construção normal. Eu estou dizendo aonde que essas coisas estão em valores dentro da minha escala de valor. Tem pessoas que têm uma bondade tão grande que ele tem para doar. A gente sabe de história de pessoas que chegam e dá chave do carro, deixa a pessoa morar na casa. Não, vai lá, mora na minha casa lá. Tem o aluguel. Tem aluguel não, rapaz. Tem pessoas que emprestam dando dinheiro para quem está necessitado, carente naquele momento. Então, não estou falando de não ter. A Bíblia diz, trabalhe para que você tenha e não seja um peso para ninguém e ainda seja uma bênção na vida de alguém. Esse é o ensinamento da Bíblia para nós. Está valendo. O que eu estou dizendo é que a escala de valores ali, aonde eu coloco o primeiro da lista, o segundo, o terceiro, essa inversão de escala, quando ela está deturpada, então aí faz mal. Aí é ruim, aí dá mal. E Paulo que entra por um tipo de vida que diz, eu não quero nada, me tendo o pão cotidiano, os tetos sobre a minha cabeça e uma roupa para mim, para aqueles que me seguem e que me ajudam na pregação do Evangelho, eu já estou feliz da vida, eu não quero mais nada. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu abri mão de tudo por Cristo. Eu não quero mais nada, só o suficiente me basta. Porque, na verdade, considerava tudo como perda. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e não me importo com isso, eu as considero como lixo, desde que eu ganhe a Cristo. Ganhar a Cristo é o tesouro maior. A minha riqueza é ter Cristo, a minha riqueza é conhecer e viver nos átrios da casa do Senhor, é ter intimidade com Ele, é ser conhecido dEle, é ser chamado pelo nome, é ter o meu nome escrito no livro da vida, é essa intimidade, essa comunhão que eu adquiro diariamente, na minha busca, no meu joelho, no meu choro, no meu clamor ali, na minha sinceridade, muitas vezes parecendo que estou ali gritando, parece que sem resposta, mas eu sei que Ele não está surdo, e que Ele ouve, que no tempo oportuno, que no momento próprio, a mão dEle vem e me socorre, porque eu estou firmado em quem é verdadeiramente Deus, a minha vida está guardada nele, eu descobri o maior tesouro, e eu adquiri esse tesouro, eu fui e vendi tudo, eu me desfiz de tudo, eu inverti, eu reverti, eu baguncei, eu reorganizei e estabeleci a minha escala de padrão de valores na conformidade do valor da palavra. A partir de agora eu me torno uma pessoa que pertence ao reino, ao domínio, ao controle. Ele diz, Ele comanda. Sim, e agora? Para que lado? Para cá? E sim, e agora? Ele comanda. É bom para mim, Ele se agrada disso, é bom para o reino, e o testemunho vai valendo para conquistar vidas que queiram amar ao Senhor.
Por favor, Ítalo, traga o pessoal para cá. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre este tema do Cristo, o maior tesouro, a partir destas passagens bíblicas, e você se posicionasse. A vida é feita de decisões, irmãos. A vida é feita de decisões, de escolhas. É a sua escolha que define se você vai vestir a camisa vermelha, preta. Você faz a escolha. Vai vir com sapato cor-de-rosa, sapato... Você escolhe. A vida é feita de escolhas. Muitas pessoas não querem escolher. Ou muitas pessoas querem escolher, mas não quer pagar o preço. Eu só queria que fosse assim, mas não paga o preço. E muitas pessoas têm feito a escolha. Escolha é uma opção, é uma responsabilidade nossa. O que está sendo a sua escolha? Como tem sido a sua escolha com relação ao reino? Qual é o teu posicionamento? O que você compreende disso? Pastor, eu não compreendo nada. Opa, sinal vermelho. Eu estou entendendo, estou posicionado. Amém. Estou entendendo, mas quero entender mais. Ok. A gente está à disposição para conversar a partir da palavra e fazer a orientação que a Bíblia tem para nos dar esclarecimento.